A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, parabéns a vocês por se permitirem estar mais uma vez estudando essa lição maravilhosa, a lição Beteu, dominical. Hoje, a nossa lição número 3, a relevância da igreja no cumprimento da missão. Meus amados, eu sou o pastor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem e estamos aí trazendo a palavra de Deus para os amados. E lembre-se, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe, vamos ajudar mais pessoas, vamos levar essa palavra para todos os cantos do planeta Terra. Vamos então aqui, a relevância da igreja no cumprimento da sua missão. Então, hoje vamos falar desse ponto. Qual a questão da relevância da igreja no cumprimento de sua missão? Nosso texto áureo está em Mateus 28, versículo 19, quando nos diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. Nossa verdade aplicada diz que cada membro no corpo de Cristo esteja comprometido em fazer discípulos e na edificação dos outros para o crescimento do corpo e glória é a glória de Deus. É interessante, tá? Esta verdade aplicada nos convocando, nos chamando, nos convidando, nos dando uma oportunidade de nós se prontificar, se comprometer em fazer a obra de Deus, em fazer discípulos, em ajudar os outros, edificar uns aos outros, para que haja crescimento na obra de Deus para a glória de Deus. Bom, 3 objetivos nessa lição: revelar o verdadeiro papel da igreja no mundo, falar sobre o dever da igreja de edificar seus membros e destacar a igreja como representante de Deus. Nosso texto está em Atos 13, versículo 1 ao 5, tá? Você vai ler, né? Aí em casa, se você dá uma pausa, você lê aqui, ok? Mas eu já vou nos comentários. Na nossa introdução diz, para nosso propósito, focaremos em 3 aspectos da missão da igreja: a relevância da missão da igreja em relação ao mundo, em relação a Deus e em relação a si mesmo. Então, 3 questões nós vamos tratar. Então, no primeiro tópico é a missão para com o mundo. Nós temos 3 subtópicos, que é evangelizar o mundo, e a evangelização local e a evangelização mundial. Bom, missão para com o mundo. Cristo, de forma sucinta, mas bem clara, revela o escopo da missão evangelizadora da igreja no mundo. Então, Cristo, ele é muito objetivo, claro, tá? Não deixa dúvidas para nós quanto a respeito da missão da igreja, que é evangelizar o mundo. Em Atos 1, versículo 8, temos a visão da atuação da igreja, tanto no aspecto local quanto mundial. Os estágios são Jerusalém, que é a cidade local, Judeia, que é o estado, um estado, né? Samaria, um país, outro país, né? Certo? Então, há vários lugares, tá? Então, se começa de onde está, vai expandindo, tá? Para outros países, para outras nações, e o objetivo é até os confins da terra. A partir da igreja local, a vontade de Cristo é que ela alcance o mundo. Ela deve agir localmente e ter uma visão de alcance mundial. Todos nós, tá, devemos se permitir ter uma visão de alcançar todas as pessoas. É bem lógico que vamos alcançando os mais próximos, vamos alcançando aqueles que estão ao nosso redor. Vamos alcançar nosso bairro, vamos alcançar nossa cidade, vamos alcançar nosso país e vamos também, ao mesmo tempo, alcançar outras cidades, outros países. Então, pensando na evangelização local, disse o texto, refere-se à missão evangelizadora da igreja em cuja área geográfica ela se encontra inserida. Então, se você está
Em São José dos Campos, você evangeliza em São José dos Campos. Se você está lá no sertão da Bahia, você vai evangelizar essa cidade. Se você está lá em Minas, Passa Quatro, você evangeliza Passa Quatro. E assim vai. Onde estiver, tá inserido, onde está no local, cada um vai evangelizar. Casas, famílias, comércios, escola, ou seja, todo segmento organizado e até indivíduos são de sua responsabilidade a comunicação da mensagem salvadora do Evangelho na pessoa de Jesus Cristo. Temos o exemplo da igreja de Jerusalém. Em Atos 5:28, testemunho de sua poderosa ação evangelística, o texto diz: encheste Jerusalém dessa doutrina. Vamos pensar um pouquinho? Como é que algo é enchido? Encheste Jerusalém. Por quê? Porque cada parte da cidade foi evangelizada. Isso é muito importante quando eu lembro do texto do autor Edi Silvoso, quando ele escreve o livro Como Ganhar uma Cidade para Cristo. Ele nos convida a mapear, isso hoje é fácil com o Google Maps, né? A área onde está a nossa igreja, tá? E localizar rua por rua. Então, nós fazemos uma proposta, evangelizar rua por rua, casa por casa. E assim nós vamos encher a nossa Jerusalém, a nossa cidade do evangelho. Não tem como encher, simplesmente se a gente vai evangelizar aleatoriamente. Tá? Isso então é uma estratégia da igreja primitiva, que é de Silvócio nos traz à tona, que devemos, sim, fazer um trabalho de rua a rua, casa em casa. Quando nós fizermos esse trabalho, você vai ver, você vai perceber que a tua igreja vai crescer. É impossível que essa cidade, esse local, que ele seja evangelizado, aliás, casa a casa, rua a rua, não tenha crescimento a longo prazo. Tenho certeza. Nós fizemos esse trabalho no sertão pernambucano, onde evangelizamos rua a rua, casa a casa. E hoje nós temos várias igrejas como resultado desse trabalho. Então é possível nós também repetir a história, encher nossa Jerusalém dessa doutrina, dessa palavra. E a evangelização mundial é comumente conhecida como missão, ou seja, uma evangelização transcultural, cuja finalidade é alcançar outros povos, isto é, os confins da terra, conforme orienta o texto bíblico. De forma simplificada, existem três formas de fazer missões: orando, contribuindo, indo ao campo missionário. Bom, a missão, quando nós estudamos missiologia dentro do curso de teologia, né? Inclusive eu tenho um livro da minha autoria desse tema, né? Sobre missões, tá? É interessante porque aí nós vamos perceber que existe a missão chamada missão 1, da evangelização missão 1, que é local. E a evangelização missão 2, que é a cultural dentro da localidade, dentro da região que você vive, deve ter outras culturas. Por exemplo, aqui em São José dos Campos, nós temos bairros que são mais de grupos de pessoas orientais. Então, essa é uma missão 2, onde você está na tua própria cidade, você está evangelizando pessoas de outras culturas. Mesmo sendo aqui no Brasil, estamos evangelizando pessoas com cultura oriental, ok? E a missão 3 é justamente a missão transcultural, quando a pessoa vai sair do seu país e vai migrar para outra cultura, para outro país, onde a cultura, a língua é totalmente diferente, ok? Então, a missão pode ser vista nesses três pontos. E é claro, cada um, todos podem orar, podem contribuir e ir ao campo missionário, seja missões locais, seja missões locais, mas em culturas diferentes, ou seja, missões transculturais. De alguma forma, nós podemos fazer, tá? E é muito importante cuidado com se às vezes tem um chavão que diz que você pode fazer orando ou contribuindo ou indo. Não, nós fazemos os três. Devemos fazer os três de alguma forma.
Tá? Veja como você pode contribuir na tua igreja com a obra missionária, a evangelização, se vai sair distribuindo folheto, ou vai fazer evangelismo casa a casa, ou vai fazer a contribuição de compartilhar, por exemplo, esse vídeo, essa videoaula para outras pessoas. De várias formas nós podemos fazer missões. Bom, missão consigo mesmo. 3 subpontos: edificar seus membros, cuidar dos seus membros e a missão social da igreja. Missão consigo mesmo. O segundo aspecto da missão da igreja é com relação a si mesma, já que tem o princípio dever de edificar seus membros. O apóstolo Paulo falou repetidamente sobre a edificação da igreja e a tarefa mútua realizada por todos os membros do corpo e não somente pelo pastor ou ministro. Isso mostra a importância fundamental de ser membro de uma igreja local, membro atuante. Então, nós temos uma missão. Veja, nós podemos fazer a missão dentro da nossa própria igreja, conforme disse aqui, edificando os membros. De que forma? Pense um pouquinho. De que forma, de que maneira, diferentemente melhor, você pode contribuir com a edificação das pessoas? Talvez na recepção, talvez dando uma recepção calorosa, né? Paz do Senhor, Deus te abençoe, bem-vindo à nossa igreja. Como você pode contribuir com que as pessoas que vêm, às vezes são pessoas que estão pela primeira vez na tua igreja, tá? Como você pode contribuir para que essas pessoas se sintam acolhidas, aceitas, compreendidas, tá? Vamos pensar um pouquinho e como podemos edificar essas pessoas. Veja, edificar seus membros por meio da comunhão, edificar uns aos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. 1 Coríntios 12, 26. Então, perceba, meu querido irmão, minha irmã, aqui está dizendo, vamos ter empatia. Vamos olhar para quem está sofrendo e vamos nos colocar no lugar dele. Vamos sentir a sua dor e vamos orar, vamos interceder, vamos apoiar da melhor forma possível que nós possamos fazer isso. Enquanto a dor é diminuída, a alegria é aumentada através do compartilhamento. Isso gera edificação. A igreja também edifica seus membros por meio da instrução e do ensino e da disciplina. Então, se você, de alguma forma, mediante essa lição da EBD, por exemplo, você pode ajudar na edificação pela instrução e ensino. Tá? Então, o ensino, a escola bíblica, tá? É uma forma de ajudar as pessoas a serem edificadas e a disciplina. Disciplina é ensinar, é discipular, direcionar. E nada melhor do que com a palavra de Deus, tá? Então, meu amado irmão, você principalmente, que é professor, professora, veja que nós estamos fazendo uma missão. Você está fazendo uma missão quando está ajudando aos irmãos, às irmãs, a entender, a compreender a palavra como ser um discípulo. Cuidar dos seus membros. Presente nas diversas funções da igreja está a responsabilidade de realizar atos de amor e bondade, tanto para cristãos quanto com os descrentes, sendo que devemos priorizar os domésticos da fé. Está evidente que Jesus Cristo preocupava-se com as necessidades não somente espirituais, mas físicas também das pessoas. Ele é o nosso exemplo maior e devemos segui-lo. Eu coloquei aqui o texto, que não está na revista, mas você pode ver, Marcos 6, 36 e 38, quando Jesus está fazendo justamente isto, se preocupando com as necessidades físicas, não somente espirituais. Disse que Jesus lhes deu a palavra, ministrou a eles, mas vendo que era tarde, ele disse para os discípulos, olha, eles estão com fome, então dá-lhes de comer. Ou seja, Jesus disse, não vão mandar com a barriga vazia. Isso é importante nós entendermos, que nós podemos sempre, de alguma forma,
contribuir e agir, tá? Para que as pessoas também tenham supridas suas necessidades, que tecnicamente, né, disso o vosso chama necessidade sentida. A necessidade sentida pode ser a fome, pode ser o desemprego, que tem várias contas atrasadas. Às vezes é um momento de luto, onde a gente pode estar presente para apoiar essa pessoa. Tá? Então, isso é uma necessidade sentida, algo que a pessoa está sofrendo no momento e a gente vem e supre isso de alguma forma, ok? Então, Jesus é o nosso exemplo e nós devemos seguir. Na missão social da igreja, sabemos que a igreja não consegue fazer frente a todos os desafios sociais de nossos dias, mas nem por isso ele pode se omitir de estar ativa nessa importante área e revelar o Deus que serve. O apóstolo Tiago afirma que a omissão nessa área, na área social, é demonstração de nossa fé morta. Olha só, se eu não agir, estou morto. Em 1 João 3, 17 e 18, diz que a demonstração de que amamos a Deus é quando amamos os irmãos. Então, aqui na questão, a missão social da igreja, tá? De que forma nós podemos contribuir, né, socialmente, né? Tiago, né, quando ele é citado aqui, ele disse: se teu irmão estiver com fome, não basta orar por ele e dizer: olha, irmão, Deus te abençoe, irmã, Deus te abençoe, vamos orar para Deus suprir suas necessidades, amém? E eu não dar nada, eu não dar 1 quilo de feijão, arroz, sei lá, o básico que eu posso dar. Então, o quanto nós estamos vivendo nossa vida social, nosso dever social, é uma missão também. Tá? Eu volto a colocar a questão da missão dentro da necessidade sentida, porque a sociedade não somente vai ver nossas palavras, mas também nossas ações, nossos comportamentos congruentes com aquilo que pregamos. Missão para com Deus. A adoração no Velho Testamento, construindo uma casa para a habitação de Deus e seguindo o exemplo da igreja primitiva. A missão da igreja para com Deus consiste em edificar um templo espiritual para a adoração a Deus. Olha que coisa interessante. Nós temos uma missão de edificar um corpo, tá? Um templo espiritual para a adoração a Deus. A Bíblia diz que nós, igreja, somos um templo. Cada um de nós são pedras vivas, assim nos diz a palavra de Deus. Então, nós também vamos ajudar então, a colocar mais pedrinhas nesse edifício, que é a igreja do Senhor. A adoração no Velho Testamento. A adoração no Antigo Testamento começou com rústicos altares, que eram erguidos por homens piedosos, né, os patriarcas, nos quais se ofereciam sacrifícios a Deus e Deus se agradava, tá, dos mesmos. O patriarca Abraão, por exemplo, né, é o construtor de altares, ele faz vários altares. Assim também Isaac e Jacó, e por muito tempo, né, antes de Moisés, né, a adoração era feita assim, tá? Vários lugares onde os patriarcas andam, adoram a Deus. E aí é uma igreja chamada patriarcal, é um momento de comunhão do homem com Deus, isso se chama igreja, tá? Depois, com Moisés, né, vem a adoração no tabernáculo, um tabernáculo portátil, onde Deus vai formatando essa adoração, essa igreja que existia, mas não está formatada. Então, Deus coloca um local de culto, Deus coloca horários, Deus coloca ministros e vai separando, vai formatando essa igreja, chamada Igreja Nação. E depois do templo em Jerusalém, que se tornou o centro da adoração nacional e a glória de Deus veio habitar nela. Tá? Então, quando Salomão construiu, né, o templo, Deus manifesta a sua glória. Aí fica um local fixo, tá? Porque o tabernáculo, eles fizeram que andaram 40 anos no deserto. Então, eles montavam, desmontavam, montavam, desmontavam, e depois fica fixo em Jerusalém, tá? O templo, né? Onde Deus habita, tá? É uma forma de colocar na linguagem, no contexto do Antigo Testamento, tá? Onde Deus habita. É claro que Deus habita em todos os lugares,
mas é uma referência de adoração. Construindo uma casa para a habitação de Deus. Efésios 2:22 diz, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus, no Espírito. A igreja é o grande templo que está sendo edificado para Deus habitar e ser adorado nele, ou seja, nas pessoas. No sentido coletivo, a igreja é simbolizada por um templo. No sentido individual, cada cristão é o templo para a habitação de Deus. A adoração a Deus, portanto, é um estilo de vida independente de onde o adorador se encontra. Isso é de suma importância, meu irmão. Tenha consciência claramente em você que o Espírito de Deus habita em você. Tenha certeza, tá? Você aceitou Jesus, o Espírito de Deus está em você. E você é a habitação dele. Agora, deixa esse Espírito Santo agir na tua vida. Deixa esse Espírito Santo operar o milagre que você precisa em você, ok? Porque nós somos a habitação de Deus. Tanto coletivamente somos o templo, quanto individualmente. E eu gosto de T. Osborne, quando ele disse: nenhuma verdade se torna verdade se você não tomar ela pessoalmente, ok? Seguindo o exemplo da igreja primitiva, a igreja primitiva estava longe de ter a estrutura que temos hoje, mas sua adoração era efusiva. Eles partiam o pão de casa em casa, tomavam refeições com alegria e singeleza de coração. Isto é uma adoração de coração e contando com a simpatia do povo. Ou seja, sua adoração, o estilo de vida, influenciavam o povo ao seu redor. A Bíblia diz que eles caíram na graça do povo. Na igreja havia inveja, contenda e dissensões, mas lidavam com elas de forma adequada, com amor e compreensão. Veja, essa parte eu incluí aqui, por quê? Às vezes nós olhamos para a igreja primitiva e nós pensamos que a igreja primitiva era uma igreja perfeitinha, bonitinha, né? Tudo certinho. E não. A igreja, quando é constituída de seres humanos, isso significa que seres humanos, como são falhos, a igreja tem falhas na sua história. Agora, é muito importante que essa igreja primitiva, que influencia o povo, eles têm os mesmos problemas, mas eles lidam com eles. Paulo direciona como lidar com cada situação de forma adequada, com amor, compreensão. Tá? Eu sei que você é crente, eu sei que você tem limitações, eu sei que você tem potencialidades, recursos, eu te enxergo, eu compreendo, eu acolho e estou pronto a apoiar para você ser alguém melhor do que ontem. Tá? Então, essa compreensão, esse amor, essa empatia, tá? Fez que, apesar de ser um organismo vivo, cheio, né? Tinha falhas, né? Mas eles acabaram influenciando de forma positiva, tá? Então, vamos pensar bem. Igreja primitiva, igreja hoje, as duas têm falhas, mas nós devemos aprender com elas. Com a igreja primitiva, a potencializar, a compreender as pessoas, motivar elas para serem melhor, e assim essa igreja também vai se tornar um referencial na sociedade, ok? Muito bem, nós revelamos o verdadeiro papel da igreja no mundo, falamos sobre o dever da igreja de edificar seus membros e destacamos a igreja como representante de Deus. Olha que lindo, você é representante de Deus. Toma isso para você. Diz a palavra que somos embaixadores, o que representa um reino. Então você, irmã, você, irmão, não importa se você aceitou Jesus hoje ou ontem, tá? Ou já faz 50 anos, mas todos são embaixadores de Cristo, representam o Cristo. Que Deus nos dê graça para cada dia nós representarmos esse Cristo vivo para com essas pessoas. Deus vos abençoe, a paz do Senhor Jesus e uma boa EBD para os amados irmãos.